Bom dia, lindos! Bom dia! Bom dia! 8h48, mais um dia para honra e glória do Senhor Jesus. Deus é bom, lindos, fiel. Quando somos fiéis a Ele, Ele permite que a gente possa nos levantar mais um dia. Uma boa reflexão, sempre orando, agradecendo a Ele, reconhecendo que se estamos de pé foi porque Ele permitiu. Eu já sou muito grato a Ele, porque essa certeza eu tenho, que se eu tô de pé foi porque Ele permitiu. Se eu tô com saúde é porque Ele permite. E espero que vocês estejam bem. Terça-feira, ontem eu não apareci por aqui. Segunda-feira estava descansando, estava em casa resolvendo algumas coisas, minha família, e alinhando para que possamos estar sempre alinhados com a vontade de Deus e alinhados na nossa caminhada na terra, né? Que se aqui estamos, devemos estar sempre preparados para tudo, sempre em observação. E eu costumo fazer isso uma vez por semana aí, pelo menos, alinhar algumas coisas na minha casa, na minha caminhada, na minha vida, rever os meus conceitos, analisar minhas formas que estou andando, que estou fazendo. E é isso, lindos, que vocês possam ter uma semana abençoada, cheia de Deus primeiramente, cheia de saúde, deixa nada estragar o seu dia, deixa nada estragar os seus planos, seus projetos, pra cima do problema. Eu já estava refletindo em Lamentações 3, e lá fala que Jeremias começa a clamar ali, reconhecendo a ira de Deus ali naquele momento, porque Deus, ele é amor, mas ele é justiça, gente. E tudo que semeamos, colhemos. Então, dependendo do que você está semeando, se você está semeando mal, você vai colher aquilo que é mal. Você vai ter que pagar por aquilo que você está semeando. E lá ele começa já nas aflições, vendo o que Deus está fazendo, está permitindo que os inimigos os persiga, os vença, que eles estão sendo humilhados, que eles só estão perdendo, sofrendo, pessoas morrendo, várias ânsias, vendo a cidade ser destruída, detonada, vendo o inimigo prosperar sobre eles. Mas aí por um momento ele lembra de Deus e reconhece seus erros, seus pecados, suas falhas, e começa a clamar. Se ajoelha no pó, com a cara no pó, e começa a falar: Senhor, o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza. Perdoa, Senhor, nossos pecados, nossas falhas, nossas transgressões. Tem misericórdia de nós. Derrama a sua graça, tua misericórdia. Nos dá uma nova chance, uma nova oportunidade. E ele começa a clamar e reconhecer Cristo, somente Ele, que é o que devemos fazer. Às vezes estamos passando por situações difíceis, por situações que não vemos saída, mas nós sabemos que existe um Deus poderoso que tem a capacidade de nos livrar, de nos fazer reverter aquela situação, mas somos tão egoístas, tão prepotentes, tão ambiciosos, tão cheios de achismo, que podemos resolver sozinho, que não temos a humildade de descer e clamar aquele único que pode te livrar daquela situação, te tirar daquela situação, te dar sabedoria e entendimento para vencer seus obstáculos, seus inimigos, suas dificuldades. E quando ele faz isso, ele começa a clamar ao Senhor, reconhecendo todos esses erros, esses pecados, e começa a exaltar a Deus, falando do poder dele, que ele tem a capacidade de fazer com que aquela situação se reverta, que aqueles inimigos, aqueles opressores, eles, se ele quiser, ele pode derrotar, ele pode humilhar, ele pode fazer com que eles sejam. Mas isso
Só podemos reconhecer quando temos a humildade de entender que Deus está sobre todas as coisas, que Ele é o Criador de tudo. Ele criou o céu, a terra, tudo que há na terra, os animais, e nos criou. E nos deu poder para dominar sobre todas essas coisas. E com isso a gente acha que a gente é o próprio Deus, muitas das vezes. Mas não. Ele só nos colocou para gerenciar isso aqui. E se você começar fazendo como Ele quer, mas depois se desviar dos seus caminhos, existem outros que continuam alinhados com Cristo. Então Ele tira você e levanta outro. Você é descartável para Deus. Você se acha o último. Mais ou menos aquele ditado, a última bolacha do pacote. Ele mostra que existe mais pacotes com outras bolachas e que estão dispostas a continuar alinhado com Ele, obedientes a Ele, fazendo a vontade dEle. Quando reconhecemos isso, e por mais que estivermos no erro, no pecado, entendemos que se nos ajoelhar e pedir perdão e reconhecer nossos erros, nossas falhas e entender que a graça dele nos basta, que a graça nada mais é que um favor imerecível, porque a gente não merece nada, mas Deus ele é tão bom que mesmo você sendo falho, errante, pecador, quando você reconhece isso e clama a Ele, pede perdão e muda os seus caminhos, Ele te libera a graça dele. E é sobre isso, lindos. Não sei o que você está passando nesses dias, nesse dia. Eu não sei, mas eu conheço alguém que pode te ajudar. Basta você lembrar que existe um Deus poderoso que está sobre todas as coisas. Levar até Ele, reconhecendo, tendo a humildade de se humilhar, de se esvaziar, entender que você não é nada. Você é totalmente dependente dele. E ele vai começar a analisar o seu coração, porque às vezes nós falamos que se arrepende, pede perdão, mas o coração está ali, achando que está enganando a Deus. Mas Deus ele conhece o seu coração, a sua mente, ele sabe o que você está pensando. Ele é o Deus do ontem, do hoje e do de amanhã. Ele já sabe qual que é as suas atitudes, o que você vai fazer, qual a sua intenção, a sua intuição. Ele sabe de tudo. Então se você estiver mentindo, ele já sabe. E nada se move. Então faça de coração, com amor no coração, com temor no coração. E ele vai agir a seu favor. Ele vai agir a seu favor. Ele vai agir a seu favor. Pode ter certeza. Eu sou testemunho vivo disso. Sabe, lindo? Porque minha vida era uma vida louca. Cheia de problema. Cheia de sufoco. Mas no dia que eu entendi que existe um Deus sobre todas as coisas, que ele podia me ajudar, assim como Jeremias eu fiz. Me ajoelhei, pedi para Deus me livrar, me libertar, me perdoar, me dar uma nova chance, me direcionar, me guiar dali em diante, me mostrar o caminho correto. Eu me esvaziei de mim, me coloquei como um inútil, um incapacitado. E aí ele entrou e começou a me mostrar o caminho certo. Sai daqui e vai por ali. Larga isso e começa a fazer aquilo. Esse é meu caminho. Se você quiser, se não, você não é obrigado. Você pode continuar no seu caminho inútil, que não vai te levar a lugar nenhum, à morte somente. E se você morrer no mundo, é inferno. Mas se você morrer com Cristo, é vitória, é céu, é vida eterna. Amém, lindos? Tamo junto. Reflite lá. Lamentações 3. Vai que vai. Eu li o capítulo inteiro. O que eu trouxe do meu entendimento foi isso, que toda a honra, toda a glória seja sempre do Senhor. E a gente sempre pede pro Espírito Santo estar conduzindo, para que a gente não venha falar nada de nós. A única coisa que podemos falar de nós é de um sentimento de gratidão. Porque um dia passamos por algumas situações, estávamos em algumas situações, e hoje, para a honra e glória do Senhor, estamos caminhando por outro lado, e as coisas vêm acontecendo assim como a Bíblia fala.
Porque a Bíblia nada mais é que a própria palavra, é o próprio Deus falando. Quando lemos a Bíblia e começamos a buscar caminhar conforme a Bíblia pede, conforme Deus pede, a gente começa a ver mudança. Então a gente só consegue acreditar de que existe um Deus que muda a vida quando a gente começa a seguir, caminhar com Ele. Aí você começa a ver as coisas mudar, as opressões, as perseguições, os caminhos. Você começa a entender a Bíblia e você começa a ver que da mesma forma que as coisas ruins acontecem, as bênçãos, as vitórias também acontecem. Depende de como você está andando. A Bíblia é o nosso manual de vida. Se a gente andar conforme a Bíblia pede, o lado bom, porque ela mostra o lado ruim também. Então quando a gente começa a andar pelo lado bom, a gente começa a ver as coisas boas que a Bíblia nos promete. E quando caminhamos na forma errada, no caminho errado, também acolhemos aquilo que o errado nos traz. Então, se você é uma pessoa que não lê a Bíblia, não estuda a Bíblia, não basta só você ir para a igreja e ouvir o pastor lá falando um monte de coisa, se você não abre nem a Bíblia para ver se ele está falando, está na Bíblia mesmo. Aí depois você fica reclamando, porque a Bíblia a igreja, o pastor é ladrão, o pastor é isso, o pastor é aquilo. Deixa eu te falar, a igreja, ela tá ali pra gente estar em comunhão com os nossos irmãos. Mas a Bíblia não fala, ouça somente quem tá pregando. Não. Ouça quem tá pregando, mas vá até a palavra. Confirmar se aquela pessoa que tá pregando o que tá na Bíblia. Você vai saber se ela tá manipulando, se ela está usando versículos isolados para te enganar. Então não basta só ler. Temos que estar em constante comunhão com Cristo e estudando a palavra, buscando no profundo outras fontes. E a maior fonte é a oração, porque através da oração você vai se conectar com Deus. O Espírito Santo vai te conduzir, o próprio Deus. Amém, lindos? Vamos que vamos, senão eu passo o dia inteiro falando aqui, eu falo mesmo. De Deus eu falo mesmo. Amém? Tamo junto, lindos. Qualquer coisa, chama no direct aí. Paz e ideia. Beijo.